Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos dar início a um novo estudo. Pastor, o senhor já pregou sobre isso? Eu já fiz um resumo, resumo dos resumos. Mas esse mês nós vamos abranger de forma, nós vamos estar falando esse mês, durante esse mês de junho, sobre este livro. Eu esqueci de trazer o livro hoje. Mas tem um livro, é parecida com essa, do John Bevere. O pessoal chama John Bevere, né? Mas o John Bevere, ele é um dos autores, dos escritores mais lidos no meio gospel do mundo. Ele vende em todos os países, muitos países, ele tem vendido os livros dele. E tem sido um homem que tem nos abençoado bastante, com muitos anos de ministério, muita experiência, e isso tem também nos abençoado. Então nós queremos também abençoar a igreja com a ministração dessa palavra tão poderosa e tão importante. Vamos primeiro orar? O pastor vai orar de novo? Muita oração. Diga, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Vamos orar mais. Amém? Não é isso, Amanda? É isso? Vamos orar mais. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus que nos dê compreensão. Fala profundamente conosco. Nós não queremos apenas informação, queremos revelação que mude o nosso coração. Tira toda a dureza do nosso coração, toda a resistência à Tua palavra, todo demônio que vem para roubar a semente, seja proibido de agir, neutralizado no poder do nome de Jesus. Nós oramos, já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. A isca de Satanás. Pode passar o primeiro slide, por favor? Como vencer a armadilha da ofensa. Queridos, quando a gente se converte, muitas pessoas pensam que a sua maior luta é contra o diabo. E eu acho engraçado, as pessoas pensam que a maior luta que elas vão ter é contra o diabo. Diga para o seu irmão, não é contra o diabo a sua maior luta. A sua maior luta, na verdade, é contra você mesmo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a maior luta que nós enfrentamos é contra nós mesmos. Querido, se o diabo fosse preso, aprisionado, você ainda ia ter problema. Você sabia disso? Mesmo que o diabo fosse aprisionado, pastor, sim, mesmo que o diabo fosse aprisionado, você ainda teria problemas. Por exemplo, as pessoas falam, não, é porque o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo outro. Os maiores problemas que nós enfrentamos são problemas que diz respeito à nossa carne. Quando a Bíblia fala carne, ela está falando de uma natureza pecaminosa, caída. O diabo apenas instiga, o diabo dá aquele empurrãozinho, mas mesmo sem o diabo, você já tem um problema, porque você habita num corpo, um corpo que é tendencioso a fazer as obras que são chamadas obras da carne. Antes de começar, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso, se eu não me engano, 19, não é isso? Coloca aí, por favor. Eu acho que é 19. Oi? Diga, obras da carne. Querido, não é obra do diabo, viu? A Bíblia não chama isso. Olha que coisa linda, eles indo mais para frente, muito bem. Quem puder vir mais para frente, Daniela e Felipe, tem 2 lugares aqui, eu quero que vocês sentem aqui com a gente, aqui na frente, aqui, ó. Vem cá. O pastor hoje escolheu eles 2. Tem que ser aqui, ó, do lado da pastora, vocês 2 hoje aqui. Josi, senta aqui pertinho da Milena, ela está tão elegante com esse óculos diferente que ela está aqui hoje. Josilaine, senta aqui perto da Milena aqui. Olha só. Hoje eles vão sentar aqui na frente, aqui assim. Aqui, isso, aqui do lado. Com essa camisa bonita do Brasil que ele está aí, velho. Amém. Vamos lá, quem mais? Quem puder vir mais para frente pode vir, viu? Será um prazer. Quais são obras da
não são obras do diabo. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual. Pastor, caiu no pecado, foi o diabo. Querido, isso é chamado de imoralidade sexual, obra é da carne. Que mais? Impureza, devassidão, idolatria é obra da carne. Feitiçaria, inimizades, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, disse-me-disse, grupinho, facções, não é? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Tudo isso a Bíblia chama de quê? Obras da carne. Não são obras do diabo. Se tem que expulsar alguma coisa, tem que botar a mão na sua cabeça e dizer, sai de você mesmo. Mas não dá, que a gente não consegue desassociar. Porque nós habitamos num corpo. Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Pastor, como é que eu vou lidar com isso? O diabo, sabendo disso, ele vai usar uma isca para tentar prender as pessoas. Porque ele sabe que as pessoas têm essa inclinação para o mal. Vamos lá, voltando agora lá para o estudo. Pode voltar. É inevitável que venham escândalos. Está lá aonde? Eu quero a participação de vocês. Onde é que a gente encontra esse texto? É inevitável que venha. Então, é inevitável. Carol, vai acontecer escândalos. Amado do Senhor, entenda uma coisa, irão acontecer escândalos, é inevitável. Jesus está dizendo que eles irão acontecer, certo? Precisamos aprender como a ofensa se torna uma armadilha espiritual e aprender a viver em liberdade através do perdão. Se eu sei que isso vai acontecer, Jesus está dizendo, é inevitável, vai acontecer. O que eu tenho que fazer então? No dia que José disse para Faraó, olha, virá 7 anos de seca. O que José fez? Pessoal, o que foi que José fez? Ele se preparou, ele se preveniu. Se a Bíblia está dizendo, Tiago, virão escândalos, virão armadilhas, virão ofensas. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que me preparar. O problema é que na maioria das vezes nós não estamos preparados para os escândalos ou para as ofensas. Pode passar. O que é a isca de Satanás? A palavra grega é escândalon, que significa o quê? Vocês, que significa o quê? Armadilha, laço, isca para capturar uma presa. Escândalo lembra o nome isca, não lembra? Isca vem de escândalo. Escândalo é armadilha, laço. Isca para capturar uma presa. Então, quando a Bíblia diz assim, é impossível que não venham escândalos, ele está usando essa palavra. Ele está dizendo, é impossível que não venham laços, armadilhas. Isso nós temos que compreender. Ser ofendido é inevitável. Permanecer ofendido é uma... Quem aqui já foi ofendido? Quem já foi ofendido? Levanta a mão quem já foi ofendido. Todo mundo aqui já foi ofendido. Querido, todos nós seremos ofendidos. Agora o inverso. Quem aqui já ofendeu alguém? Obrigado pela sinceridade de vocês. Então, nós também ofendemos. Nós já fomos ofendidos, nós também já ofendemos. Então, isso é inevitável. Muitos cristãos estão presos pelas ofensas sem perceber. Porque a ofensa é
a armadilha que o diabo usa para prender as pessoas. Então, se eu sei, escândalos são inevitáveis, armadilhas, ofensas são inevitáveis, eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado para enfrentar isso que vai acontecer. Vamos lá? Estão prontos? Podemos dar continuidade? Então vamos lá, próximo. O poder da ofensa. De onde vêm as maiores feridas? De onde vem? Quem são as pessoas próximas? O cônjuge. Pastor, quem é o cônjuge? Rapaz, fique quieto. Cônjuge, quem é que tem poder de ofender você, de magoar você, de ferir você? Cônjuge. Esposa, tem capacidade de ferir o esposo? Tem ou não? Tem. O esposo tem capacidade de ferir a esposa? Tem. Então, cônjuge, familiares, amigos, líderes espirituais, irmãos da igreja, quanto maior o vínculo, maior é o potencial de ferida. Quando Davi escreve lá no Salmo, ele diz assim: se fosse outra pessoa, mas era tu, meu amigo, você comia comigo, eu te levava para casa, sentava na mesa, você comia do meu prato ali, e você se levantou contra mim. Isso é que dói, gente. Porque muitas vezes a pessoa que vai te ofender é uma pessoa que você tratou como um filho, que você levou para casa, que você cuidou, que você aconselhou, que você ajudou, até financeiramente ou não, que você fez isso, fez aquilo outro, que você investiu tempo, aí a pessoa vai e te ofende, machuca. Então, quanto maior é o vínculo, maior é o potencial de ferida. É por isso que nós vemos muitas pessoas feridas, e um sinal de uma pessoa ferida é que ela quer o quê? Se afastar das pessoas. Ela quer se afastar. Eu não gosto desse negócio de igreja. Eu não gosto desse negócio de igreja. Por quê? Porque eu já fui muito ferido. Há uns anos atrás eu encontrei uma moça lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói. E ela me falava o seguinte: pastor, eu vivi uns anos tão bons na minha vida. Eu servia na igreja, eu fazia isso, fazia aquilo outro, fazia assim. E eu disse: e agora, como é que você está? Não, agora eu não estou me envolvendo com nada, estou afastada. E por que você? Não, porque teve uns problemas, aí eu decidi me afastar. E eu disse para ela: você vai viver dessa forma? O melhor tempo que você já viveu não foi aquele onde você estava envolvida? Mas é porque com a proximidade vem as feridas. É verdade. Mas também vem, sabe o que, gente? A plenitude de vida. Você nunca vai ser pleno se isolando. Você nunca vai ser pleno ficando num quarto isolado, trancado. Você nunca vai ser pleno se você não conviver com pessoas. E se você não quebrar isso da sua cabeça e achar: não, é porque as pessoas me ferem, querido, você também fere pessoas. Então nós temos que aprender como nos relacionarmos num cenário onde você pode ser ferido. Quanto maior o vínculo, maior o potencial de ferida. Por isso é que a ofensa é uma arma tão eficaz contra cristãos. Nós já vimos igrejas sendo destruídas por causa de ofensa. As pessoas se ofendem. Se ofendeu com o líder do louvor, se ofendeu com a líder da intercessão, se ofendeu com o pastor, se ofendeu com o irmão da portaria. Não vou mais naquela igreja, aquele irmão foi tão bruto comigo. Não vou mais porque o pastor foi bruto, não sei o quê. Por causa de ofensas. Então o diabo, ele sabe que se ele se manifesta no meio dos crentes, vai ter sempre um crente cheio do Espírito, com ousadia, que vai expulsar e dizer: sai! Resolveu, fácil, né? Não foi fácil? Mas e quando é fofoca? Quando é maledicência? Quando é facção? Quando é dissensão? Quando é calúnia? Quando é injúria? Quando é mentira? É a mesma coisa? É só dizer assim: sai!
mesma coisa. Golias, Davi, em pouco tempo resolveu o problema. Davi chegou lá, você vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou a funda e... tum! Lona, já foi Golias. Saul, foram 13 anos perseguido por Saul. 13 anos. Tem lutas que não são tão rápidas para vencer. Principalmente quando a gente luta contra a carne. Lutar contra diabo, lutar contra demônios é mais fácil. Porque você usa a autoridade no nome de Jesus, o demônio vai embora. O demônio vai embora. Mas pessoas não. Pessoas são o único ser que conseguem resistir. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, até quando vocês resistirão ao Espírito Santo? Tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. É por isso que a condenação dessas pessoas vai ser justa. Porque elas agem pior do que demônios. Porque elas resistem ao Espírito Santo. Quem está entendendo? Eita, pastor, o negócio está pesado. Vamos lá, vamos mudar. Vamos passo o outro. Sintomas de um coração ofendido. Vamos lá, vamos ver se você tem, ou conhece, ou sente algum desses sintomas. Quais são? Pensamento de vingança, ela vai ver. Ela vai ver. Deixa estar. Aquela Renata vai ver. Pego ela na esquina. Né? O que mais? Isolamento emocional. Ferida emocional transforma-se em prisão espiritual. Então, ressentimento constante. A pessoa está ressentida. Constantemente está ali. Dificuldade de perdoar. Desconfiança excessiva. Não, porque não falou comigo. Não, mas não, ele nem lhe viu, não. Porque, aí foi por querer, foi de propósito. Mas a pessoa nem viu, estava de... Não, ali foi porque quis, sabe? Desconfiança excessiva, isolamento emocional, não quer se envolver com ninguém, ferida emocional transforma-se em prisão. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Queridos, feridas emocionais colocam você dentro de uma prisão, de uma masmorra, e você é atormentado por demônios. É por isso que a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procede as saídas da vida. É do coração. Se tem uma coisa que o diabo quer, é contaminar o teu coração. E como é que ele contamina o teu coração? Colocando ofensa no teu coração. É a isca que ele vai usar para trazer teu coração contaminado. O que diz Hebreus 12:15? Vamos lá? Está aqui embaixo. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Eu posso permitir que raízes de amargura brotem no meu coração e me contaminem. E me perturbe. Pastor, raízes de amargura? Sim, se você não tiver cuidado, você vai ter raiz de amargura no coração. Essas são feridas emocionais, são coisas da alma que vão afetar você, vai contaminar você e pode destruir sua vida. Inclusive trazendo doenças físicas para você, porque começa na alma. É por isso que a Bíblia diz que a alma batida, querido, enfraquece o corpo. Tem pessoas que quando elas são abatidas na alma, elas adoecem. E você procura qual é a razão. A razão não é física, a razão é na alma. O espírito está abatido. Quando o espírito está abatido, a pessoa se sente desanimada, sem força, adoece mais facilmente, porque ela está abatida. Então não deixe que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Pastor, como é que eu impeço de uma raiz de amargura? O que é uma pessoa amarga? Me dê exemplo de uma pessoa amarga, vocês. Vamos ver se vocês estão entendendo. Milena, antes que você durma, qual é uma pessoa amarga? O que seria?
não quer se relacionar, não quer conversa, que mais? Cara feia, que mais? Nada presta, mal-humorada, só profere palavras ásperas. Você percebe se a pessoa está amargurada. É isso que vocês falaram mesmo. Tudo não presta, nada presta, né? E quando libera palavras, não são palavras de vida, são palavras de destruição. Então nós temos que ter esse cuidado. Para isso, tem uma vacina chamada... Qual a vacina contra a amargura? Gratidão. Quem aqui é vacinado com gratidão? Querido, se você não é vacinado com gratidão, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me vacine com gratidão. Amém? Tem pessoas que vivem amarguradas, vivem assim, ó, chateada com o mundo, com tudo, porque não aprendeu a ser grato pelas coisas. Agradeça a Deus. Ah, pastor, mas no dia que eu tiver isso eu vou ser grato. Não, se você não começar a ser grato agora, quando você tiver, você não será grato. Porque tem que começar a ser grato agora. Você tem que começar a ser grato enquanto você não tem o carro. Agradece pelas pernas. Agradece por andar. Quando você tiver o carro, você vai ser grato também. Amém? Agradece pela bicicleta. Agradece a Deus pela casa, pela família. Tem que ter o coração grato. Agradece a Deus por alguém que já te estendeu a mão. Você já é grato? Você é grato por alguém que te estendeu a mão alguma vez na vida? Alguém aqui lembra de alguém que já estendeu a mão para você alguma vez na sua vida? Você é grato por essa pessoa? Você tem gratidão no teu coração? Talvez você possa até dizer para essa pessoa, diga, olha, o pastor estava falando na igreja, eu quero dizer para você que eu sou grato a Deus por sua vida. Eu sou grato a Deus porque você me ajudou naquele momento, você me ajudou nessa situação. Deus tem pessoas maravilhosas que Ele usa para abençoar você. Você precisa começar a enxergar. Senão você vai ser uma pessoa amarga, vai dizer, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo, ninguém me ouve, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo outro. Quem está entendendo? Próximo. José era um homem que se recusou a isca, comer essa isca. Ele recusou a isca. José estava até comentando hoje, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Alguém está nessa situação aqui? Tem alguém que está assim? Deixa eu ver se tem alguém aqui que está assim. Levanta a mão se tem alguém aqui assim. Só João aqui, o filho do pastor Edson. Eu quero saber quem foi o irmão dele que vendeu ele na prisão. Se foi a Jéssica. Vocês estão entendendo? Pastor, quer dizer que José estava pior do que eu estava. José estava pior do que você. Vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Mesmo assim, ele escolheu o quê? Confiar em Deus. Amado, você precisa tomar a decisão, não é o que as pessoas estão fazendo contra você, é como você está respondendo a isso. Deus, no dia que você estiver diante de Deus, você não vai responder pelo que as pessoas fizeram contra você, não. Vai ser como você reagiu. Porque deixa eu te dizer uma coisa, dos perversos sai perversidade. Pastor, existem pessoas perversas? Existe. A Bíblia fala. Mas quem procede com perversidade são os perversos. Então você não pode ser um perverso. E você não pode deixar que isso contamine seu coração. Ele escolheu confiar em Deus. Diga para o seu irmão, decida confiar em Deus. Amém? Vós intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Está lá em Gênesis 50, versículo 20. Último capítulo da Bíblia. Os irmãos preocupados, o pai tinha morrido, e disseram, pronto, agora José vai arrebentar a gente.
O pai já morreu. Aí ele disse: José, papai disse que você perdoasse a gente. Mentindo. Chegaram lá para o José. O José disse: olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Alguns entenderam, outros não entenderam nada, mas tudo bem, vamos lá. Aí, eu sei o que vocês fizeram. Eu sei que vocês intentaram mal contra mim. Gente, ter fé, ser homem de Deus, não é ser besta, não. A gente sabe quando a pessoa intenta o mal. Você tem que saber também quando a pessoa intenta o mal contra você. Porque tem pessoas que vão intentar o mal mesmo. Agora eu arrebento ele, arrebento ela, vou arrebentar. Você não pode ser tolo. A Bíblia diz: seja simples como uma bomba, prudente como a serpente. Então você tem que ter prudência. Você tem que saber que nem todo mundo vai ser seu amigo. Tem gente que vai sorrir para você assim, ó, e atrás uma peixeira desse tamanho. Vocês estão entendendo? Aí ele disse: eu sei o que vocês fizeram. Vocês intentaram mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem. Ele disse: Deus estava comigo. Deus estava olhando meu coração. Deus estava comigo. Deus foi o meu juiz. A questão, querido, é só se diante de Deus teu coração está reto ou não. O que fizeram contra você ou deixaram de fazer, deixa que Deus vai tratar com eles. Mas você tem que guardar o teu coração. Porque Deus tem poder para pegar todo o mal que tramam contra você. Deus tem um poder de pegar todo o mal e transformar isso em bênção. Foi isso que Deus fez com José. Todo o mal, Deus transformou em bênção. Diga glória a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas do Senhor bem forte. Aleluia. Próximo. A cultura da ofensa, uma geração facilmente ofendida. O problema é que hoje nós estamos numa cultura da ofensa. Todo mundo é ofendido. Todo mundo é ofendido. Aí o Felipe diz: eu estou com raiva do pastor Edson, ele passou por mim e não falou comigo. Ai, meu Deus, não vou mais para o culto. Aí o Roberto diz: eu estou com o pastor Berg, também não falou comigo. Só porque ele agora foi ungido pastor. Está se achando agora. Não vou mais falar com ele, não vou mais. Aí o outro diz: eu queria tanto ter uma oportunidade. Aí o outro diz: não me reconheceram, não estão me reconhecendo na igreja. Aí está ofendido. É como diz o outro: o pessoal está pensando que igreja é IML, para reconhecimento de corpo. IML, quer reconhecer, quer ser reconhecido. No dia que isso acontecer, não vai prestar para você não, viu? Vocês estão entendendo, querido? Nós estamos vivendo uma cultura onde as pessoas, elas cultivam ofensa. Características atuais: relacionamentos frágeis. O que são relacionamentos frágeis? Tudo se quebra. Como é que o pessoal diz? Best friend, é isso? É assim? Vocês conhecem gente que era best friend? Conhece? E depois agora está um ódio, parece arqui-inimigo, parece aqueles desenhos assim, né? Se tornaram arqui-inimigos. Peraí, não era best friend? Que negócio é esse? Cancelamento de pessoas, tudo cancelar, mas vou cancelar. Isso aí é herança das redes sociais, né? Vou cancelar, está cancelado agora. Já não faz parte mais do nosso grupo. Mas espera aí, abençoada, você não andava no grupo com vocês, não, agora está cancelada, a gente não quer conversa com ela, não. Não faz parte mais do nosso grupinho. Que história é essa de cancelamento? Está entendendo? Cancelamento, falta de diálogo, julgamento precipitado, polarização. Ou é de uma coisa ou é de outra. O Brasil está polarizado, né? Ou é de Lula ou é de Bolsonaro. Eu já disse: eu não sou nem de um nem de outro, eu sou do reino dos céus. Amém? É claro que eu vou procurar valores que se encaixam ou os que se encaixam mais com os valores do reino. Mas eu não pertenço a um partido político. Porque a Bíblia, o nome já está dizendo partido.
Deus não quer partido, Deus quer inteiro. Deus não quer você partido, Deus quer você inteiro. Partido já está dizendo, não tem a visão total, integral, é partido. Então nós precisamos ter isso em mente. Polarização. Mateus 24:12 diz o quê? Todos, vão lá forte. Diga para o seu vizinho, se mantenha quente. Porque por se multiplicar a iniquidade, vai esfriar. Ei, deixa eu dizer de novo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Eu quero saber de você, como é que você está? Como é que você está? Hein, Melissa, dá uma cutucada aí. Vai lá, Solange, dá uma cutucada aí. Mari, dá uma cutucada aí. Como é que está? Está quente? Você quer ser mais crente? Ó, até rimou, né? Tem que ser crente, tem que ser mais quente. Como é que você está? Você quer orar mais? Você quer participar de vigília? Você quer ler a palavra? Você quer dar testemunho? Você quer falar de Jesus para as pessoas? Vale a pena, né, Denison? É o que vale a pena. Ele estava postando essa semana sobre isso, sobre compartilhar. Gente, é isso que vale a pena. Está entendendo? O que vale a pena é você estar cheio de Deus. Porque o que vai acontecer nos últimos dias é que muitos irão esfriar. Porque vai aumentar a iniquidade. Vai aumentar a maldade. E nós estamos vendo esse aumento. Pode passar. Nem toda ofensa é real. Isso aqui é interessante. O estudo de hoje está baseado nos primeiros capítulos, 1, 2 e o 3, do livro A Isca de Satanás. Nem toda ofensa, Alessandra, é real. Existem pessoas que realmente feridas. Pessoas que acreditam que foram feridas. E aí? Pessoas feridas e pessoas que acreditam que foram feridas. É o perigo das interpretações. Muitas vezes nós reagimos a suposições, boatos, mal entendidos, expectativas frustradas, e nem toda dor foi causada intencionalmente. Mas a pessoa, ela não foi ofendida, mas ela acredita que foi ofendida. Não teve ofensa, mas ela acha que foi. Sabiam disso? Vocês têm exemplos? Já aconteceu com você? Alguém pensar que você ofendeu, que você magoou, e você nem sabia do caso? Já aconteceu isso com você? Já? Acontece. Acontece. Imagina só que alguém chega aqui e diz, pastor, está aqui, estou tocando aqui o violão, que bonito, ó. E ele diz, ótimo, parabéns, continua aí, continua, vai em frente. Aí a pessoa entendeu o que eu disse, o próximo domingo você vai cantar. Eu nem falei isso. Aí a pessoa vem, eu não estou sabendo de nada, não chama a pessoa para cantar nem nada, a pessoa não canta, vai para casa e não volta mais. 3 meses sem aparecer na igreja. Alô, o que está acontecendo? Não, nada não. É sempre assim, né? Nada não. Mas o que aconteceu? Não, não foi nada não. Mas não. Aquele dia, o Senhor disse que eu ia cantar e eu não cantei. O Senhor deixou lá com a cara de besta. Eu me preparei tanto. Mas eu não sabia. Mas a pessoa acha que foi de propósito. Meu Deus! Vocês estão entendendo, queridos? Então tem pessoas que elas estão baseadas em suposições, em boatos, ou então boatos tipo assim, eu acho que a Naira falou mesmo, viu, Joésila? Que a Naira disse. Será que ela disse? Eu acho que disse. Mulher, eu acho que ela falou. Ou língua de serpente. Você nem sabe se ela falou. Como é que você está dizendo, eu acho que ela falou? Quem já ouviu palavras assim, eu acho que ele disse, eu acho que... Quem já ouviu isso? Vocês estão entendendo? Quando alguém disser para você assim, eu acho, você faz...
Você faz assim. Você nem sabe. Como é que você está falando um negócio desse? Gente, nós precisamos abordar essas coisas, porque o pastor John, ele diz que onde ele prega no mundo inteiro, acontecem os mesmos problemas. Acontecem os mesmos problemas no mundo inteiro. E ele diz que quando pergunta na igreja, mais de 50% levanta a mão. E ele dizia, o restante não é sincero, porque senão ia ser um número muito maior. Pessoas que são ofendidas constantemente e que entram em problemas como esse porque ignoram essas coisas. Continuando, vamos lá. Próximo. Absalão, quando a ofensa se torna rebelião. Segundo Samuel 13 a 18. Absalão alimentou ressentimento, recusou reconciliação, planejou vingança. Quem conhece a história de Absalão? Alô? Alguém conhece a história de Absalão? Absalão, a irmã dele, foi violentada pelo irmão por parte do pai. Davi não tomou providência. Sabe o que Absalão fez? Planejou, 2 anos depois, matou o cara que abusou da irmã dele. Matou. E se escondeu, foi embora, fugiu. Davi pensou, está tudo resolvido, trouxe ele de volta, depois de uns anos, trouxe de volta. Mas Absalão estava guardando ressentimento do pai. Gente, que coração é esse diabólico negócio desse? Davi errou. Mas pior do que o erro de Davi, foi o erro do coração de Absalão. Porque o pai trouxe ele para perto, porque queria ele perto, mas ele ficou com aquele ressentimento. E ele fez um plano de vingança. Ele chegou na porta da cidade, do palácio lá de Jerusalém, e começou a receber as pessoas dizendo, quem foi Davi? Davi já foi um cara bom já. Porque, quem quer fazer as coisas primeiro, fala bem, para dizer, não, porque eu estou falando bem. Não, Davi já foi um cara bom. Davi já fez isso, já fez aquilo outro. Mas agora, depois que subiu no trono, já não tem mais tempo. Não fala mais com os oficiais dele. Já não tem tempo de atender o povo. O pessoal passando por necessidade aqui. Ele não atende, ninguém consegue mais falar com Davi. Não ouve ninguém. Davi não ouve ninguém. Mas se eu fosse rei, eu ia ouvir você. Qual é o seu problema? O que está acontecendo com você? Qual é o seu problema? O seu problema é justo. Se eu fosse rei, eu ia ouvir você. Mas Davi não te ouve não. Se fosse eu no lugar de Davi, eu ia ouvir sua causa, é muito justa. O seu problema? Pena que a gente não tem um rei que ouça o povo, né? Davi só está interessado agora nas coisas do palácio. Gente, e ele foi enchendo a cabeça do povo. Chegou um momento, sabe o que ele fez? Arrumou um exército, um pequeno exército, chamou alguns profetas, juntou um, juntou outro, e disse, Absalão agora é o rei. Ele estava a fim de abrir um salão, né? Se proclamou rei. Qual foi o resultado? Divisão familiar, rebelião nacional e uma morte trágica. Sabe o que eu acho lindo em Davi? Mesmo Absalão tendo planejado tudo isso contra ele, ele chega para o general Joabe e diz para Joabe, Joabe, por amor a mim, não mate Absalão. Só que Joabe não era Davi. Davi pediu para não matar. Mas o Absalão, no meio da batalha, foi fugir, passou por um gancho da árvore, enganchou o pescoço, ficou lá pendurado. Disseram para o Joabe, Joabe, eu vi o Absalão pendurado. Você matou ele? Não, deixei lá pendurado. Aí ele foi lá,
Deixei ele lá pendurado. Aí o Jobe foi lá, pegou as lanças e matou Absalão. Mas Davi não queria a morte do filho. Davi tinha um coração que perdoava. E eu acho, e isso é uma das coisas mais lindas do coração de Davi. Porque mesmo quando Saul queria matá-lo, Saul entrou numa caverna. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele tinha a oportunidade de fazer mal a Saul e não fez, porque o coração dele era puro e reto com o Senhor. Amém, queridos? Por isso que nós dizemos: guarde o teu coração. Ofensa alimentada cresce até destruir relacionamentos. Se você tem a ofensa e você alimenta a ofensa, você vai destruir relacionamentos. Próximo. A dor da injustiça. Perguntas que surgem na adversidade. Por que isso aconteceu comigo? Onde estava Deus? Eu não merecia isso. Quem aqui não, né? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Onde estava? Eu não merecia. O perigo, quando a dor não é compreendida, ela pode gerar amargura contra pessoas e até contra Deus. Até contra Deus. Vamos quebrar um paradigma aqui, porque as pessoas normalmente falam assim: pastor, eu não entendi. O Jó murmurou contra Deus? Claro, gente. Jó falou muita besteira. Quando você não lê Jó, você conhece Jó só de ouvir falar. Jó era o homem mais paciente, era o homem mais isso e aquilo. Realmente, ele era um homem incrível. Ele era um homem incrível. Mas ele mesmo vai dizer que ele falou de coisas que ele não sabia, de coisas que ele não entendia. E ele disse para Deus: Deus, eu me arrependo, porque eu falei de coisas que eu não entendia. Ele questionou a Deus. E ele questionou a justiça de Deus. Agora, uma coisa ele fez certo. Pastor, o que foi que Jó fez certo então? Ele pegou esses questionamentos e lançou diante de Deus. Ele levou em oração. Gente, se você tem uma queixa contra Deus, leve a Deus em oração. Pastor, que absurdo é esse? Queixa contra Deus? Tem gente que não admite, mas tem pessoas que têm queixa contra Deus. Quem está entendendo? Pastor, eu tenho raiva mesmo, talvez não admita, mas ela tem raiva porque diz que na família dela todo mundo deu certo, só ela não deu certo. Já ouviram coisas assim? Todo mundo deu certo na minha família, só eu que não dei certo. Parece que Deus não vai com a minha cara. Eu sou amaldiçoado, sou a ovelha negra da família. Coitadinha da ovelha negra. Eu sou a ovelha negra da família. Isso e aquilo outro. A pessoa, porque isso aconteceu. O Lucas, lembra do testemunho do Lucas? Lucas, marido da Lígia, aqui da igreja. Na oração dos homens, ele se perguntava: por que comigo? E alguém perguntou para ele: e por que não com você? Vocês entenderam? No problema que ele estava passando, ele perguntou: por que comigo? E ele recebeu como resposta: por que não você? O que te faz diferente de outras pessoas que os outros podem passar e você não pode passar? Mas quando a gente não leva isso para Deus, quando a gente não compreende essas coisas, nós podemos ficar amargurados, até mesmo contra Deus. Olha, não quero saber de Deus, não quero saber de igreja. Alguém já ouviu isso? Não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. A pessoa está ferida contra Deus. Próximo. Davi ferido, mas não. Davi sofreu injustiça? Sim ou não? Rejeição. Perseguição. Mas ele escolheu honrar Saul. Ele escolheu não se vingar. Ele escolheu esperar em Deus. A integridade vale mais do que vingança. Aleluia. Querido, se tem algo que eu quero que carregue
se tem um legado que eu quero passar para vocês, guardem o coração de vocês. Guardem o coração de vocês. Porque integridade vale mais do que vingança. Você se manter íntegro vale mais do que você buscar a vingança. Ele sofreu com Saul, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, mas mesmo assim, ele decidiu honrar aquele homem. Vocês estão entendendo por que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração? Não é porque Davi era perfeito. Davi não é perfeito. Se você olhar para o seu lado, a pessoa que está do seu lado também não é perfeita. Mas ele tomou a decisão, Saul não é perfeito, mas eu vou honrar Saul. Você consegue honrar as pessoas, apesar dos defeitos que ela tem? Você consegue amar as pessoas? Hein, Sarinha, você consegue amar sua mãe mesmo com os defeitos que sua mãe tem? Sim. Ai, tá vendo? Ela consegue te amar. Mas eu não vou... Continuando. Pode passar. Davi, a gente já falou bastante sobre ele, né? 2 escolhas diante da ofensa. Quais são as escolhas? Nós já estamos terminando. Primeira escolha. Você foi ofendido, você vai ficar o quê? Ressentido, amargurado, distanciamento, em prisão espiritual. Segunda escolha. Perdão, cura, reconciliação, crescimento espiritual. Deus permite, viu? Deus permite que as ofensas venham. Deus permite que você seja ofendido. Deus permite que alguém pise no seu pé. Sabe para quê? Para ver o que há no teu coração. A fornalha, Souza, prova fogo. Mas a Bíblia diz que Deus prova os corações. Às vezes a gente diz assim: Senhor, prova o meu coração. O salmista diz assim: Senhor, sonda-me, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí Deus vai lá e coloca você num foguinho, só para provar o teu coração. Aí você já, ai meu Deus do céu. Não, Deus está provando. Deixa ver o que é que sai. Quando você passa pela adversidade, quando alguém critica, alguém faz alguma coisa, perceba o que é que vai sair de você. Perceba o que é que vai sair de você. Se você vai dizer, me dá vontade de ir lá e esganar aquela... Me dá vontade de ir lá. Olha, me segura, porque você... Sabe? Ou se você diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem não, Pai. Senhor, me ajuda a ser mais crente, Pai. Senhor, me ajuda a ser um crente melhor, Senhor. Me ajuda a abençoar a vida deles. Eu quero orar por eles, quero abençoar a vida deles. Querido, o que é que sai do teu coração? Então essas coisas vão mostrar você, vão refletir você. Amém? Tem mais um ou não? Terminou, não foi? Vamos ficar de pé? A gente quer fechar o estudo de hoje. Por favor, eu gostaria que você inclinasse sua cabeça. O pessoal do louvor pode subir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos por um momento. Deus está falando com você nessa noite. Eu creio que as pessoas que vieram aqui precisavam tanto ouvir essa palavra. Não fica pensando, eu gostaria que fulano estivesse aqui. Não, era para você estar aqui. Essa palavra foi trazida para o nosso coração. Tudo que eu peço a Deus não é que não permita que venham as ofensas, mas é que quando as ofensas vierem, o Senhor guarde meu coração. O Senhor guarde meu coração. E você pode pedir para o Senhor da mesma forma: Senhor, guarda meu coração, porque o Senhor já me avisou, o Senhor já me disse que é impossível que não venham ofensas. É impossível que pessoas não me ofendam, não me firam,
Assim como eu também, Senhor, eu posso ferir, eu posso magoar. E se durante a ministração o Espírito Santo falou, lembrou você alguém que você precisa liberar, em nome de Jesus, libere. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tá em sol? Tudo tu sabes de mim, quando olha meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando olha meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso mudar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além que eu posso imaginar. Sei que não posso chegar em teu olhar estando em mim, me enche de paz. Eu lembro uma vez, amados, eu não digo isso para minha glória, mas eu quero falar só para que você entenda uma coisa. O Sérgio e a Melissa, eu não sei se eles vão lembrar desse fato, mas no casamento do Sérgio e da Melissa, me deram a oportunidade para falar alguma coisa lá, e eu peguei o microfone e comecei a orar, e comecei a falar com Deus ali. E alguém chegou e disse assim: pastor, eu senti que o céu se abriu quando o senhor estava orando, quando o senhor estava falando. Não sei se você lembra disso. E queridos, para mim, o que mais vale é isso. Eu quero ser um homem que o céu se abre quando estou em comunhão com o Senhor. E para isso, eu preciso conservar o meu coração puro. Se você quer que o céu se abra quando você estiver orando, guarde o teu coração. As ofensas virão, as pessoas vão tentar te ferir, mas guarde o teu coração. Ainda que os homens não te ouçam, os céus estarão te ouvindo. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós clamamos o Senhor. O nosso maior anelo, nosso maior desejo, Senhor, é sermos ouvidos nos céus. Nós queremos, Senhor, ter acesso à Tua presença, mas sabemos, Senhor, que a Tua palavra diz: quem
Quem entrará no Santo dos Santos? Quem morará com as labaredas eternas? Com aquele Deus que se manifesta como um fogo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Senhor, olha nossas mãos, vê se aí nas nossas mãos algum sangue, vê se temos odiado nossos irmãos, vê se carregamos ofensa no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, se há algum tipo de ofensa, em nome de Jesus nos perdoa, porque nós decidimos perdoar. Por mais difícil que seja, Senhor, nós tomamos a decisão. Nós não queremos guardar ressentimentos, nós não queremos guardar mágoa, nós não queremos nenhum lixo de Satanás em nossas vidas. Perdoa-nos quando nós também ofendemos pessoas, quando usamos palavras duras, quando deixamos de abençoar e amaldiçoamos, quando somos insensíveis. Senhor, nos perdoe, porque nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós tomamos a decisão, nós queremos ter um coração que te agrada, Pai. No poderoso nome de Jesus nós oramos, já te agradecemos. Amém e amém. Amém, amém. Sábado tem evento das mulheres, é isso? Que horas vai ser? Às 20 horas. Pela manhã temos a oração dos homens e das mulheres às 6 horas. Esse sábado é junto, né? Estaremos juntos aí, homens e mulheres orando. À noite, às 20 horas, a reunião das mulheres. E domingo aqui com a palavra do Senhor, a ministração da palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre cada um de vós. Que o Senhor sobre o seu povo levante o seu rosto e Ele nos dê a sua paz. Em paz você se deite e venha pegar no sono tranquilamente, porque só o Senhor te faz repousar em segurança. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.